No Saber Direito de hoje, você vai aprender mais sobre o direito eleitoral. Vai entender a organização da Justiça Eleitoral, como funciona o registro de candidatura e impugnação, os aspectos da campanha eleitoral e os crimes e as ações eleitorais. As aulas são com o professor Renato Ribeiro. Olá, eu sou Renato Ribeiro de Almeida, professor de Direito Eleitoral, doutor em Direito pela USP, autor de obras de Direito Eleitoral. E nós vamos continuar agora no Saber Direito o nosso curso de Direito Eleitoral. Lembrando que na aula inicial nós falamos da organização da Justiça Eleitoral, falamos do que temos sobre a Justiça Eleitoral, a legislação eleitoral, as funções dos magistrados que compõem essa tão importante justiça. Falamos também de algumas coisas teóricas, como o voto distrital misto, o distritão, o voto distrital puro, assuntos como urna eletrônica, falamos vários assuntos. Na segunda aula, nós tratamos das condições de elegibilidade, das hipóteses de inelegibilidade, da ação de impugnação ao registro de candidatura e também falamos da aplicação da famosa Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar 135 de 2010. Também falamos da Lei Complementar 64 de 90, que é a Lei das Inelegibilidades. Ela que foi alterada por essa já mencionada Lei Complementar 135. E, a partir de agora, na aula 3, nós vamos falar sobre campanha eleitoral. O que pode, o que não pode, o que é ilícito, o que é lícito. Numa campanha que é cada vez mais feita pelas redes sociais, utilizando-se a internet. E daí, é importante que nós façamos um pequeno parênteses. Quem vivenciou as eleições de 2016, para você, nosso telespectador, ver como que as coisas mudam em direito eleitoral, a legislação muda e a tecnologia também muda, em 2016 não se podia fazer a campanha pela internet na modalidade paga. Ou seja, o candidato em 2016 ele não poderia fazer propaganda impulsionando nas redes sociais, Facebook, Google e tantas outras redes sociais. Isso era proibido. Agora, nessa atual legislação, ano de 2020, a Justiça Eleitoral não só permite, porque a legislação permite, quanto incentiva que as pessoas façam. Até por conta da pandemia do Covid-19, as pessoas façam as campanhas especialmente pelas redes sociais, especialmente de forma virtual, evitando aglomerações. Então, nós temos naturalmente uma mudança de paradigmas, nós temos uma mudança em relação às campanhas e a maneira do que se fazia a campanha. Antigamente, a campanha era feita na sola de sapato. Depois, com a introdução da propaganda na televisão, nós vimos principalmente aqueles belos programas que mostravam efetivamente um país que não existia, fazendo as propagandas na TV. E agora, a TV tem colocado cada vez mais e colocado num papel secundário, TV e rádio, e a trava das grandes campanhas, as grandes discussões, tem se dado nas redes sociais. Então, você que vivenciou a eleição de 2016, a eleição municipal de 2016, evidentemente que você percebeu que naquela oportunidade não era permitido que candidato, partido ou coligação fizesse propaganda paga na internet. Era simplesmente admitido, especialmente nas redes sociais, a manifestação espontânea do eleitor e do candidato, mas sem fazer aquilo que é chamado tecnicamente de impulsionamento. Então, nas redes sociais, especialmente as mais conhecidas, como o caso do Facebook, o Telegram, o próprio mecanismo de busca, o Google, não era permitido que naquele momento se gastasse para propaganda eleitoral. E isso mudou na eleição de 2018. Na eleição de 2018 já passou a ser permitido o recurso da utilização paga de propaganda eleitoral, especialmente nas redes sociais. Quem vivenciou a eleição de 2018 sabe que travou-se de uma maneira muito forte, muito categórica, o debate político, especialmente nas redes sociais, em detrimento das formas tradicionais de campanha. Quais são essas formas tradicionais?
a forma de utilização em que o sujeito fazia comícios, saía andando pelas ruas, a utilização do rádio e da TV e, principalmente, ganhou espaço a rede social, a internet. E agora, em 2020, com a pandemia do novo coronavírus, a legislação eleitoral permite e a Justiça Eleitoral, inclusive, incentiva a prática de propaganda eleitoral por meio das redes sociais, por meio de formas virtuais, evitando assim aglomeração, evitando assim formas que possam, de alguma forma, transmitir o novo coronavírus, fazendo as pessoas adoecerem. Então, o debate político atualmente é muito mais forte nas redes sociais e é permitido a propaganda paga, é muito mais eficiente, chegando a locais variados no Brasil, conforme a destinação que se dá a esses recursos. E é uma série de requisitos que nós vamos ver agora na nossa aula, como que se dá a propaganda, o que é permitido, o que é proibido, o tempo, as modalidades, uma série de regras devem ser observadas. Fique comigo, vamos assistir e vamos tirar, evidentemente, todas as suas dúvidas sobre a propaganda eleitoral, um tema cativante. Vamos lá, vamos começando então com o primeiro tema. Primeiro, a legislação. Estamos falando sobre saber direito, vamos falar na legislação que rege a matéria eleitoral. Primeiro, a famosa lei eleitoral, a Lei 9.504 de 1997. Ah, mas professor Renato, essa lei é de 97? Sim, é de 1997, mas já foi modificada diversas vezes. Então, a cada novo ciclo eleitoral, a cada 2 anos, no mínimo, ela acaba sendo modificada, às vezes mais de uma vez. E agora, a propaganda eleitoral, ela é regida pela última mini-reforma eleitoral, última mini-reforma de 2019. Eleição de 2020, em 2019 foi feito isso. Geralmente, em anos ímpares, nós temos alterações nessa lei de 1997. E o que nós temos também de diploma normativo, lembrando que na primeira aula, nós falamos sobre a competência normativa da Justiça Eleitoral. Lembrando que a Justiça Eleitoral tem 3 formas de atuação. A forma administrativa, administrando as eleições, fazendo a realização das eleições, preparando as urnas eletrônicas, levando essas urnas aos locais de votação, organizando mesários. Então, é uma função administrativa. Ela tem a função jurisdicional. A função jurisdicional é dirimir, julgar conflitos, julgar problemas, aquilo que gera problemas que são levados em processos judiciais, assim como todas as outras justiças. E também a Justiça Eleitoral, ela faz uma coisa que é muito importante, que é a função normativa, cumprindo lacunas, problemas na legislação, coisas que ficarem em dúvida por meio de resoluções. E é sobre isso que estamos a tratar nesse momento. A resolução número 23.610 de 2019, resolução 23.610 do Tribunal Superior Eleitoral. Então, ela vai reger os assuntos referentes à campanha eleitoral, inclusive de uma maneira bastante categórica e também trazendo vários detalhes que nós vamos trabalhar aqui. O primeiro, antes da campanha, nós temos a pré-campanha. Pré-campanha, como o próprio nome já deixa você saber exatamente, é aquilo que antecede a campanha. Porque, propriamente dita, em 2020, a campanha somente começou no dia 27 de setembro de 2020. Ah, professor Renato, mas o que foi feito antes? Eu vi gente desde março falando em eleição, o que podia, o que não podia, quais são as penalidades, o que pode ser feito. Esse é um assunto que gera muita polêmica, todo mundo acha, isso é propaganda antecipada, liga para a gente, pergunta se pode, se não pode. E quando a gente fala de propaganda antecipada, há vários requisitos que são permitidos e requisitos que não podem ser jamais feitos. Vamos lá a eles. Primeiro, a pré-campanha, ela é uma manifestação do eleitor e do próprio candidato. Então, ele pode fazer a promoção pessoal, falando quanto ele é mais inteligente, eu uso essa nomenclatura, mas simplesmente é uma forma de vender o seu peixe, né? Entre aspas, é a forma do sujeito
se mostrar melhor, mais preparado, com melhores ideias do que o seu adversário. Então, ele faz a promoção pessoal, ele vai dizer o que ele já fez na vida pública, quais são as ideias, quais são as plataformas que ele defende, quais são as ideias mais à direita, mais à esquerda, o que lhe é mais importante. E o sujeito pode fazer essa promoção pessoal, aparecer inclusive na própria mídia. E isso se trata de pré-campanha. Só que o que ele não pode fazer? Pedir voto. Ele não pode falar, olha, no dia das eleições o meu número é tal, sou candidato a prefeito, no dia das eleições sou pré-candidato a vereador, vote em mim. Não pode fazer isso, não pode pedir voto, não pode falar número, não pode chegar ao eleitor com essa abordagem que é uma abordagem mais enfática. Então, o que ele pode fazer? Ele pode fazer um realce das suas características. Ele vai falar quais são as plataformas que ele defende. Isso nós vemos no dia a dia. Ele pode participar de programas na TV? Pode sim, desde que o apresentador seja neutro, desde que o entrevistador seja neutro. Não pode enfaticamente chegar e falar, vote no fulano, ou não, olha como esse fulano é tão maravilhoso, tão melhor, tão mais preparado do que os demais. Deixa o sujeito lá expressar suas ideias, isso é permitido no período de pré-campanha. Então, desde que ele não efetivamente chegue e fala, olha, eu sou candidato, vote em mim, dia das eleições, o meu número é tal. Isso não pode ser feito em nenhuma hipótese, porque isso é absolutamente vedado pela legislação. Bom, outras coisas que são importantes e que são possíveis. As prévias. É possível que se faça uma prévia intrapartidária, porque os partidos podem deliberar, os partidos podem apresentar as suas ideias, isso faz parte da própria construção partidária. Em tese, o partido vem da ideia à parte, então o partido representa uma parte da sociedade que tem aquelas ideias, mais conservadoras, menos conservadoras, mais libertárias. Isso é da dinâmica da própria sociedade, então os partidos podem fazer essas reuniões, podem fazer prévias, podem discutir assuntos, podem ter ideias e fechar questões sobre uma série de assuntos. Isso tudo é permitido no período de pré-campanha, inclusive pensando em quais serão os nomes que ele vai escolher em convenção. Lembrando que na segunda aula nós falamos sobre convenção aqui no Saber Direito, falamos sobre os requisitos, as formalidades a serem observadas na convenção eleitoral e essa convenção, se esses requisitos, se essas formalidades não foram rigorosamente obedecidas, corre-se o risco do indeferimento do DRAP, ou seja, cai a chapa toda, pode indeferir o registro de todos os candidatos a vereador ou até mesmo numa chapa majoritária, candidato a prefeito e a vice-prefeito. Então, nesse sentido, nós continuamos com a possibilidade de prévias e é possível que se faça prévias no período da pré-campanha, conversando sobre os assuntos. A gente sempre usa o paralelo dos Estados Unidos quando fala sobre isso, só que lá a coisa ganha dimensões muito maiores. Fala-se efetivamente em votar em eleição. O Brasil não é tão tolerante quanto a legislação norte-americana em relação à pré-campanha. Então, essas atividades partidárias devem estar restritas à própria dinâmica do partido, não fazendo disso já um espetáculo, não fazendo disso já uma propaganda eleitoral em rede nacional. Outro assunto que pode ser feito, as redes sociais. O candidato pode chegar, pode falar as suas plataformas também nas redes sociais. Não é só TV e rádio. Ele pode ir às redes sociais e fazer a sua pré-campanha, dizer quais são as suas ideias, falar que vai modificar o município, só não pode também pedir voto. A ideia do voto pedido não pode ser nenhuma hipótese, então não se pode pensar em pedir voto. E uma estratégia muito interessante que surgiu na legislação de 2018, você que acompanhou as eleições de 2018 com certeza sabe disso, é a estratégia da utilização da famosa vaquinha virtual. E o que vem a ser essa vaquinha virtual? É uma modalidade de arrecadação em que o candidato
ele, até para não incorrer em propaganda eleitoral antecipada, ele vai às redes sociais e diz: olá, o meu nome é Renato, eu sou pré-candidato a vereador, sou pré-candidato a prefeito. Como você me conhece, eu não tenho tantos recursos assim, mas estou pedindo seu apoio para transformar a nossa cidade. Se você concorda com as minhas ideias, se você concorda com as minhas plataformas, que eu tenho certeza que você já conhece, se não conhece, eu te convido a conhecer as minhas ideias, e você concordando, eu peço que você faça uma singela contribuição de 5, 10, 15 reais até o limite de R$ 1.056 por dia. E esse é o limite que o candidato, na verdade o pré-candidato, pode pedir aos seus apoiadores para que eles financiem a sua campanha. É claro que não é simplesmente se passar o chapéu, como se fazia no passado, fazendo a vaquinha sem formalidades. Aí, para que a vaquinha seja considerada lícita, portanto, dentro da legislação eleitoral, é necessário que se contrate uma empresa registrada previamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, e essa empresa vai ser fiel depositária desses recursos. Ao longo da pré-campanha, o sujeito vai fazer a arrecadação, e essa arrecadação vem a ser depois, em outro momento, utilizada pelo candidato. Nesse momento é que o eleitor, agora candidato, pode receber os recursos advindos da vaquinha. Qual que é o momento? O momento é do registro de candidatura. Então ele passa ao longo da pré-campanha pedindo recursos na modalidade de vaquinha para a sua campanha eleitoral. Uma empresa já certificada pela Justiça Eleitoral vai ser a fiel depositária desse montante, pode ser alto, pode ser mais baixo, mas vai ficar com essa empresa, sob a tutela dessa empresa. E daí, a hora que o sujeito faz o registro de candidatura, a hora que ele consegue um CNPJ de campanha e a hora que ele consegue abrir uma conta em banco, essa empresa transfere os valores, claro, retendo valores de mercado aí devido ao trabalho dessa empresa, à manutenção desses valores, à arrecadação. Isso são questões do próprio mercado, alheias à Justiça Eleitoral. Mas só pode utilizar o recurso da vaquinha em momentos posteriores ao registro de candidatura. Mas é uma modalidade interessante no momento de pré-campanha, e daí fica a dica para as pessoas que querem fazer uma campanha talvez mais enxuta e especialmente conseguindo recursos de pessoas que também são afetas às ideias do próprio candidato. É uma coisa muito simpática e foi utilizada muito pelo ex-presidente Obama nos Estados Unidos. Todo mundo se lembra do Sim, Nós Podemos, em que ele conseguiu uma arrecadação, na verdade, muito grande, milhões e milhões de dólares, cerca de 500 milhões de dólares, fazendo a propaganda na internet e pedindo modalidades de financiamento coletivo, como esse caso da vaquinha virtual. E a legislação brasileira organizou, preparou, fez com que isso se tornasse algo lícito e também organizado, evitando o Caixa 2, evitando o financiamento de fontes vedadas, como o caso de igrejas, sindicatos, crime organizado, coisas que não têm nada a ver com eleição, por meio da vaquinha virtual. Agora, nós vamos para outro assunto, passando mais uma vez. São vários assuntos sobre a campanha, esse assunto que sempre gera dúvidas, sempre gera questionamentos e gera também, muitas vezes, multa e até cassação de mandatos. Então, é necessário que você continue conosco, nosso telespectador da TV Justiça, especialmente aqui no programa Saber Direito. Vamos lá para as regras gerais das eleições. As regras gerais que, como eu disse, estão previstas na Resolução 26.610 de 2019. E daí eu chamo a atenção ao artigo 9º dessa resolução recente, que trata das eleições de 2020. E essa resolução, lá no artigo 9º, fala que as propagandas, os conteúdos veiculados pelos partidos políticos, pelos respectivos candidatos, devem ser conteúdos fidedignos. O que quer dizer isso? Conteúdos legítimos que não comportem fake news, conteúdos que não tragam notícias falsas ou notícias maquiadas de alguma forma que não correspondam à verdade.
É importante isso porque nada mais danoso para a própria democracia e a Justiça Eleitoral, especialmente o Tribunal Superior Eleitoral, tem trabalhado muito no combate aos fake news, justamente para que essas fake news, essas notícias falsas, não atrapalhem a decisão, a espontânea decisão do eleitor. E é por aí que nós vamos começar o nosso assunto em relação a fake news, vamos retomar novamente, mas também é importante que você, desde agora, tenha em mente o artigo 9º da Resolução 26.610 de 2019. Também é importante que nós saibamos quando começa a propaganda eleitoral e quando termina. Se tem começo, tem fim. Começou dia 27 de setembro de 2020 e a propaganda eleitoral tem que terminar no dia 14 de novembro de 2020. Por que 14 de novembro? Porque é a véspera das eleições até às 22 horas. Até às 22 horas que se pode fazer campanha, principalmente na internet. Por que até 22 horas e não depois disso? Porque depois disso se torna um tipo penal. Você que é estudante de direito eleitoral, você que também é estudante de direito penal, sabe que depois das 22 horas da véspera das eleições, começa a existir o crime de boca de urna. O eleitor teve até aquele momento para tomar a sua decisão, para refletir em qual candidato ele iria depositar a confiança do seu voto, ou quais candidatos. Não é só um candidato. No caso de uma eleição municipal, um candidato ou candidata a vereador, um candidato ou candidata a prefeito e vice-prefeito. Então, nesse caso, o eleitor já tomou a sua decisão. Abordar o eleitor depois das 22 horas, 10 horas da noite, ou abordar o eleitor no dia da eleição, o eleitor está indo lá votar e alguém vai lá, pega o eleitor para o braço, entrega um santinho, faz algum tipo de promessa, isso é crime eleitoral, o crime famoso e conhecido de boca de urna. Então, é uma modalidade de propaganda que não pode ocorrer de forma alguma, não pode existir a modalidade da boca de urna. E começando a propaganda, o que é possível fazer? Como é que o eleitor e também o candidato podem se manifestar? Primeiro, o eleitor não faz propaganda política, o eleitor se manifesta livremente. Então, o eleitor, e essa pergunta chega a mim toda hora, os alunos, o pessoal manda e-mail, pega lá no livro, toda hora pergunta para mim se o eleitor pode impulsionar, se o eleitor pode fazer propaganda. E eu tenho dito, especialmente na internet, que ele não pode impulsionar, porque quem impulsiona é partido, coligação ou candidato. Portanto, o eleitor, ele corre o risco de levar multa eleitoral caso assim o fizer. Deixa a propaganda para o candidato, para o seu partido. Você faz a livre manifestação, ou seja, sem gastar dinheiro, você compartilha do próprio candidato, você pode fazer postagens, a sua liberdade de manifestação, de opinião é garantida. O que não é garantido é a utilização paga de propaganda, porque essa propaganda deve ir para a prestação de contas do candidato. Portanto, somente o candidato, partido ou coligação que pode fazer a prestação de contas, para que nós saibamos, ao final da eleição, quanto que foi gasto, como que foi empregado recursos, especialmente recursos que agora são públicos. Vale sempre lembrar que os recursos muitas vezes são públicos, porque a partir da eleição de 2016, nós não temos mais o financiamento empresarial de campanha. Nós tivemos na eleição de 2014, o último ano em que se permitiu o financiamento empresarial. Então, as empresas podiam, de alguma forma, fazer doações para candidaturas, para partidos, para coligações. Agora, isso não é mais permitido devido a uma decisão de 2015 do Supremo Tribunal Federal. Em 2016, portanto, nas eleições municipais, já não mais aconteceu o financiamento empresarial, restando simplesmente o financiamento de pessoas físicas, porque a empresa não tem título de eleitor. Você não vê a empresa andando pela rua, você vê funcionários, você vê pessoas físicas andando. As pessoas físicas é que votam, as pessoas físicas é que possuem o título de eleitor e elas que participam diretamente da democracia, seja na modalidade passiva, ou seja,
recebendo votos, seja na modalidade ativa, votando em alguém. Nós falamos em capacidade eleitoral passiva e ativa na aula 2. Falamos sobre isso, sobre capacidade eleitoral, quando estávamos falando das condições de elegibilidade. Então, empresa não vota, esses recursos especialmente agora vêm principalmente do fundo partidário. Lembrando você que o fundo partidário, ele tem por si a finalidade de fazer a manutenção da atividade partidária em anos, independentemente de eleições, fazer a manutenção da atividade partidária. Evidentemente que custa a manutenção de escritórios, de pessoas, um corpo técnico, um corpo jurídico, isso tudo é pago pelo fundo partidário e pode ser utilizado em campanhas. E também nós temos a novidade do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, também chamado popularmente de fundão. Esse fundo eleitoral, ele é utilizado exclusivamente para campanhas. Então, nós temos dois fundos, duas modalidades que acabam suprindo principalmente essas duas modalidades públicas de recursos para as campanhas. Se estamos a falar de recursos públicos, se estamos a falar que o legislador brasileiro determinou, por meio do seu Congresso Nacional, que fossem empregados recursos públicos em campanha eleitoral, é necessário que esses recursos sejam fiscalizados, especialmente para saber como que está sendo empregado, aonde está sendo empregado, e o eleitor, portanto, não pode fazer esse financiamento direto pela internet. Se ele quiser fazer uma propaganda, ele que faça a doação ao candidato, que é muito mais seguro, e daí o candidato vai empregar esses recursos. E uma coisa que é muito importante também é que não pode, de forma alguma, haver a propaganda eleitoral em site de pessoa jurídica ou qualquer forma de pessoa jurídica. O sujeito não pode, dentro da fábrica dele, pedir votos para alguém e nem mesmo no seu site. Então, o site da pessoa jurídica lato sensu, uma empresa, uma igreja, um sindicato, uma associação, um clube esportivo, todas pessoas jurídicas que não podem fazer propaganda eleitoral. Lembrando aquilo que nós já conversamos, que é proibido a propaganda feita por pessoa jurídica, é proibido o financiamento eleitoral feito por pessoa jurídica. Então, essa é a regra que é válida, não pode, em hipótese alguma, se fazer a propaganda por pessoa jurídica. Também não é permitido que as autarquias, que as pessoas jurídicas de direito público, imagine você, a prefeitura, faça propaganda eleitoral no próprio site da prefeitura. Justamente se o cargo de prefeito está em disputa, imagine um prefeito em reeleição fazendo no site da própria prefeitura ou nas redes sociais da própria prefeitura uma exaltação da sua personalidade, dizendo quanto que seu mandato é fantástico, quanto que a pessoa dele especialmente é fantástica e merece a reeleição. Isso não é permitido. Isso, inclusive, ensejaria uma ação de abuso de poder político, uma ação que pode gerar, no limite, até a cassação do mandato e inelegibilidade por 8 anos. Então é importante que você também tenha em mente isso, uma situação bastante grave que não pode ser feita. Que situação é essa? Propaganda eleitoral em site de pessoa jurídica. Vamos dar continuidade. Nós também não podemos, em nenhuma hipótese, esquecermos da utilização de robôs. Robôs, ou seja, perfis falsos, softwares que fazem algum tipo de simulação como se fossem pessoas físicas nas redes sociais. Esses robôs não podem, em nenhuma hipótese, estarem presentes nas eleições. Então, não se pode fazer propaganda de robôs, assim como não se pode fazer disparos em massa. Ah, professor Renato, eu tenho um cadastro de amigos, números que eu tenho, posso mandar isso pelos aplicativos de mensagem? Pode, desde que a pessoa de fato te conheça. Aquele disparo em massa por redes sociais ou disparo em massa de SMS não pode acontecer nas eleições, cabendo a penalidade pela propaganda ilícita e também, em alguns casos, o abuso do poder econômico, ou seja, o sujeito vai correr o risco de perder o mandato e ter o mandato cassado e sofrer ainda a penalidade de inelegibilidade por 8 anos.
É um caso muito sério, é uma questão muito séria e a pessoa precisa tomar bastante cuidado para não incorrer. Eu sei que a tentação muitas vezes é forte, o sujeito quer vencer as eleições, se depara com um aparato ali tecnológico que pode enviar a propaganda eleitoral para dezenas, centenas, até milhares de pessoas, talvez até milhões de pessoas, se nós pensarmos numa campanha de proporções nacionais, mas isso não pode ser feito porque altera o resultado das eleições, desequilibra a disputa, acaba com a lisura das eleições e não pode de forma alguma. Vamos voltando aqui, temos outro assunto ainda. Também a pessoa jurídica não pode fornecer a candidatos e também não pode comercializar dados. Então, muitas vezes, uma empresa que vende para um número grande de consumidores, tem um cadastro de e-mails. Ele não pode simplesmente chegar a um candidato e vender esse cadastro de e-mails, porque estaria também incorrendo em propaganda ilícita, em propaganda que não pode existir em situações normais. Tudo isso gera multa, pode gerar cassação, então é necessário que se observe a estrita legalidade em relação à propaganda eleitoral. Vamos continuando, vamos ter outros assuntos também nesse pode ou não pode, na propaganda eleitoral, aqui no Saber Direito. Vamos lá. Outro assunto interessante, mudando mais uma vez de assunto. Propaganda no rádio e propaganda na TV. Essa propaganda é permitida? Sim, permitida nos termos que a própria legislação eleitoral define, legislação especialmente a lei eleitoral, a lei 9.504 de 97, essa lei rege as eleições, as resoluções do TSE também disciplinam essa matéria e é especial que você, nosso telespectador, entenda que é permitida a propaganda no rádio e na televisão, desde que seja aquela propaganda gratuita, a propaganda já destinada, com o tempo destinado pela própria Justiça Eleitoral a cada partido conforme a sua representação no Congresso Nacional. Então não pode um partido, eventualmente, que tenha mais recursos, que tenha mais dinheiro, ir lá a uma emissora e falar, estou comprando aqui um tempo de televisão porque quero fazer a minha propaganda. Em outros países isso é até permitido. Os Estados Unidos é um caso em que é permitido esse tipo de compra de propaganda na TV. No Brasil é proibido, é simplesmente aquilo que é colocado pela própria legislação eleitoral, definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, e daí também a única exceção é na realização de debates. Quando se realiza debates, se chamam demais candidatos, então é possível que o candidato diga, vote em mim, sou fulano de tal, número tal, vote em mim. Mas isso se restringindo à situação excepcional de um debate. O debate é um programa televisivo que é permitido pela Justiça Eleitoral, além da propaganda eleitoral propriamente dita no rádio e na TV. Outro assunto, propaganda em jornais, jornais impressos, revistas. Esses jornais impressos, eles não são efetivamente, como no rádio e na TV, concessões públicas. Jornais são privados, não dependem de concessão outorga da administração federal. Portanto, por não ser concessão pública, naturalmente eles podem fazer propaganda. Como é que pode ser feita a propaganda? Desde que você saiba quanto que se está pagando, tenha um tamanho definido pela própria legislação e, além disso, se mostre ali o CNPJ do candidato, o CNPJ da própria revista ou jornal, porque esse valor da propaganda no jornal ou na revista deve ser apresentado na prestação de contas, deve ser colocado na prestação de contas quando do momento da prestação de contas. Não pode ser simplesmente algo feito fora da prestação de contas, porque aí se estaria cometendo o ilícito previsto no artigo 30A, que vem a ser justamente aquilo que popularmente é chamado de Caixa 2. Dando continuidade, nós também podemos fazer a modalidade de propaganda, que é aquela mais conhecida, todo mundo já viu, que é de santinhos. Santinho é um papelzinho com a foto do candidato a prefeito, candidato a vereador, talvez os dois juntos falando, vote em mim, número tal, serve até como uma colinha para o sujeito levar
no dia das eleições. Ele pode levar uma colinha dentro da carteira para ver em quem que efetivamente ele vai votar, quem que ele escolheu. Sim, é permitido. Isso é chamado de santinho. E quais são as regras do santinho? Como é que se faz esse santinho? Você vai até uma gráfica, candidato, faz a contratação desse serviço da gráfica, faz o pagamento pela sua conta de campanha, a gráfica vai ser obrigada a emitir uma nota fiscal e no santinho deve conter a tiragem, o CNPJ do candidato e o CNPJ da gráfica, para que a Justiça Eleitoral faça o cruzamento dos dados com o apoio da Receita Federal, mostrando que efetivamente foi feito aquele serviço naquela gráfica e que isso conste da prestação de contas. A prestação de contas é um processo também que se abre com a candidatura. Todo candidato, ainda que desista, deve fazer a devida prestação de contas e essa prestação de contas deve ser julgada pela Justiça Eleitoral. Inclusive, não prestar contas vai acabar acarretando em negativa da quitação eleitoral. Se o sujeito não presta contas, ele não vai ter a quitação eleitoral. Voltando à propaganda eleitoral, nós temos também outros assuntos que são interessantes, mas eu faço você ter um pouquinho mais de atenção em relação aos impressos. Quando se faz o impresso, uma campanha majoritária, nós temos que apresentar na campanha majoritária a coligação. Se tem uma coligação com vários partidos, se coloque todos os partidos que compõem aquela coligação. Mas professor Renato, e na campanha proporcional? Na campanha proporcional não é mais necessário, porque agora não existe mais a coligação no proporcional. A partir das eleições de 2020, não há mais a possibilidade de fazer a coligação para candidaturas proporcionais. Quais são candidaturas proporcionais? Candidatos a vereador e vereadora, deputado e deputada estadual, deputado e deputada federal. São as candidaturas em cargos proporcionais. Não é mais necessário porque o partido só pode concorrer por si só, não pode mais realizar a coligação no proporcional. Também, o que nós temos como permissão para fazer propaganda eleitoral? Muitas pessoas fazem propaganda no próprio carro. E daí muita gente pergunta, você telespectador, pode ser que já tenha tido essa dúvida, pode a propaganda no vidro traseiro do carro, lá no vidro de trás, o sujeito faz a propaganda. Esse tipo de propaganda deve ser de forma microperfurada, de modo que a pessoa que está no volante, dentro do carro, ela consiga ver sem que isso atrapalhe a sua visão. Então, o sujeito de fora do carro vai estar vendo a propaganda, mas quem está dirigindo consiga dirigir normalmente sem que aquilo ali impeça a sua visualização. O sujeito vai olhar pelo retrovisor e vai conseguir ver os veículos que se aproximam do seu carro ou outra modalidade de veículo, o seu carro, ou a sua picape, qualquer que seja a modalidade de veículo, você consegue verificar quem está se aproximando. Então, é necessário que haja esse tipo de propaganda, o microperfurado. E daí, uma coisa que nós sempre temos que falar, sempre que falamos de propaganda. E o que vem a ser essa coisa que sempre temos que falar? É a questão dos brindes. E muito comumente as pessoas ainda insistem em oferecer brindes. Brindes de toda a natureza, desde chaveiros, lixas, camisetas, tudo o que significa vantagem indevida ao eleitor. Se o sujeito vai lá e paga um refrigerante para o eleitor, é uma forma de propaganda indevida. Se ele faz uma promessa de campanha, olha, vou dar um cargo para sua filha se for eleito prefeito. Isso é uma propaganda indevida também. Esse tipo de propaganda, toda ela é colocada no artigo 41A da Lei Eleitoral. O artigo 41A fala da arrecadação ilícita de sufrágio, ou então, mais popularmente conhecida como compra de votos. A compra de votos é essa arrecadação ilícita de sufrágio. O sujeito chega, oferece alguma coisa, um brinde ou até mesmo uma promessa em nome de uma propaganda que ele tenta, de forma muito mais forte, trazer o eleitor para si, fazer com que esse eleitor vote em si.
Isso é ilegal, gera cassação do mandato, basta o único voto comprado para que se configure, desde que devidamente provada a cassação do mandato, e dessa forma não se é permitido a entrega de brindes. Um brinde muito comum era a entrega de bonés e camisetas com o nome do candidato, o número. Isso era muito comum. Agora pode? Não pode. E daí você, telespectador, deve estar dizendo, mas eu já vi na minha cidade algumas pessoas utilizando camisetas de candidatos. Deve-se verificar se essas pessoas são pessoas contratadas para a campanha. Se a pessoa é parte de uma campanha, é um funcionário daquela campanha, o que nós sempre recomendamos para partidos, coligações e candidatos é que essas pessoas, ao receberem a propaganda, ao receberem a camiseta ou o boné com o nome do candidato, é que essas pessoas façam uma declaração que aquilo ali não é um brinde, mas sim um instrumento de trabalho, portanto um uniforme que ela se compromete a devolver quando do final da campanha. Daí não é brinde, daí é um uniforme, uma roupa de trabalho, porque essa pessoa vai trabalhar efetivamente, contratada efetivamente para a campanha de determinado candidato, determinado partido, determinada coligação. Fora disso, sair distribuindo camiseta por aí, acaba sendo configurado a entrega de brinde, vantagem em lista ao eleitor, compra de voto completamente proibida. E dessa forma, nós tratamos principalmente de todos os temas, ou pelo menos aqueles que são mais comuns em se tratando de campanha eleitoral. Lembrando que, por que nós falamos tudo desses assuntos, o que pode, o que não pode em campanha? Porque nós temos um princípio fundamental em se tratando de campanhas eleitorais, é de que se garanta a lisura do pleito, para que se garanta a equidade, a paridade de armas em campanhas. Aquele gol de mão, fazendo alusão à Copa do Mundo, a coisas que são inaceitáveis. Um gol de mão pode ser interessante para o time vencedor, mas ele é ilegal, ele não deve acontecer. E é isso justamente que a Justiça Eleitoral tem feito no combate à propaganda ilícita. E para saber se você realmente fixou todos os assuntos que nós tratamos, vamos agora ao nosso quiz com as 3 questões que eu preparei para que você fiscalize se realmente aprendeu, se tem dúvidas e teste seus conhecimentos. Qual propaganda abaixo não é vetada? Letra A. Propaganda impulsionada em redes sociais por qualquer indivíduo, desde que paga em valores irrisórios. Letra B. Propaganda negativa extemporânea. Letra C. Propaganda divulgada por disparo em massa. Letra D. Propaganda impulsionada em redes sociais, desde que patrocinadas pelo candidato, partido ou coligação. Vamos à nossa resposta. Vamos ver se você acertou. A resposta correta é a alternativa D. Propaganda que não é vetada, ou seja, propaganda que é permitida. Veja lá. Propaganda impulsionada em redes sociais, desde que patrocinadas pelo candidato, partido ou coligação. Essa é a modalidade que você pode fazer efetivamente a propaganda. Você, quando eu digo, é o candidato, partido ou coligação. O eleitor pode fazer impulsionamento? Não. Portanto, a questão A não pode ser colocada. Pode fazer a propaganda negativa extemporânea? Também não. Não pode dizer, como diz a alternativa B, dizer não vote em fulano antes do começo da campanha eleitoral. Propaganda negativa extemporânea, sujeita a multa. Também a alternativa C está errada, porque não pode, evidentemente, foi falado aqui, a propaganda com disparos em massa. De forma alguma se pode admitir, no Estado democrático de direito, que alguém faça disparos em massa e geralmente esses disparos em massa são de fake news, são de coisas que atacam candidatos e, portanto, não é permitido de forma alguma. Agora vamos para a nossa segunda pergunta, segunda questão. Qual o dia em que se encerra a campanha eleitoral? Letra A, 22 horas do dia anterior às eleições, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno.
Alternativa B, 22 horas da sexta-feira anterior às eleições, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Letra C, na manhã do pleito eleitoral, para ambos os turnos. E letra D, quando há segundo turno, a propaganda eleitoral não se encerra no primeiro turno e continua até o final do pleito. Qual que é a resposta certa? A resposta certa é a alternativa A. Vamos ler novamente. 22 horas do dia anterior às eleições, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Posterior às 22 horas, nós falamos aqui que nós estamos incorrendo no crime eleitoral de boca de urna. Portanto, não é permitido que depois das 22 horas o candidato, partido ou coligação faça propaganda tentando tirar votos, conseguir votos daquele eleitor, o último indeciso, ou até constranger o eleitor que já se decidiu e alguém vem ali importuná-lo no momento da votação. Isso é considerado crime de boca de urna. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. A alternativa B, 22 horas da sexta-feira anterior às eleições, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Não faz nenhum sentido, até porque as eleições acontecem sempre no domingo e não à sexta-feira. Alternativa C, na manhã do pleito eleitoral para ambos os turnos. Também não pode acontecer, porque na manhã do pleito eleitoral as pessoas já estão fazendo a devida votação, então seria crime de boca de urna. E a alternativa D, também correta, quando há segundo turno, a propaganda eleitoral não se encerra no primeiro turno e continua até o final do pleito. Na verdade, quando há segundo turno, a propaganda começa após a divulgação, daí há previsão legal para que essa campanha seja reiniciada, mas ela deve se interromper no momento em que as pessoas saem de casa para a votação e também no momento anterior, às 22 horas. E nós falamos bastante sobre isso, era a alternativa A. Às 22 horas do dia anterior, tanto do primeiro quanto do segundo turno, deve-se cessar a propaganda eleitoral. A partir daí, é crime de boca de urna. Vamos agora à nossa terceira questão do quiz. Sobre a propaganda no rádio e na televisão, é correto afirmar que A, pode ser paga e inserida entre os comerciais? B, uma emissora de televisão pode realizar programa favorável a determinado candidato? Letra C, restringe-se ao regime de concessão, nunca podendo ser paga. Letra D, programas compartilhados na internet não podem fazer críticas de humor aos candidatos. Veja lá qual que é a resposta correta. A resposta correta é a alternativa C, restringe-se ao regime de concessão, nunca podendo ser paga. Por quê? Porque nós temos, e você sempre sabe disso, você que já assistiu alguma propaganda no rádio ou na TV, sabe que se fala propaganda eleitoral gratuita. E por que é propaganda eleitoral gratuita? Gratuita não para a União, que acaba pagando isenções fiscais para as emissoras de rádio e TV, mas é gratuita para partidos e candidatos, para que esses partidos e candidatos tenham acesso ao horário para que sejam inseridas tantas propagandas no próprio contexto da programação ou em bloco naquele horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, que vem a ser a propaganda em bloco. Aí é sempre gratuita. E vejamos por que as outras alternativas estão incorretas. Vamos lá. Letra A. Pode ser paga e inserida entre os comerciais. É absolutamente proibido, nós falamos sobre isso, não pode ser paga e não pode de forma alguma um partido, um candidato que tenha mais dinheiro, que tenha mais recursos, chegar a uma emissora e falar, olha, eu quero inserir aqui tantas propagandas favoráveis a mim. Isso não pode ser feito, é só aquilo que a própria legislação restringiu aos próprios partidos e coligações. Alternativa B. Uma emissora de televisão pode realizar programa favorável a determinado candidato? Não. Uma emissora de televisão jamais pode realizar propaganda favorável a determinado candidato, propaganda escancarada. Nós já tivemos, infelizmente, na história brasileira, coisas que aconteciam assim, mas não é permitido. Por quê? Porque
estaria se rompendo a isonomia, a paridade de armas entre os candidatos, entre os concorrentes. Então, uma emissora de televisão não pode adotar um comportamento como esse. Vamos para as próximas alternativas consideradas erradas. A letra C era a certa, nós já falamos. A letra D, programas compartilhados na internet não podem fazer críticas de humor aos candidatos. Na verdade, programas de internet podem fazer críticas de humor e o humor não é vedado nas eleições. Então, essas críticas relativas ao humor, são permitidas. E assim, nós encerramos essa nossa aula de campanhas eleitorais, mas não sem antes fazer um breve resumo para que você entenda um pouco mais e verifique tudo aquilo que nós falamos na aula de hoje. Venha comigo. Nosso resumo, como fazemos toda a aula, fala sobre a matéria de propaganda eleitoral. Propaganda, o tema da aula 3 do nosso curso do Saber Direito. E nós vamos falar um pouco do que nós tratamos na aula de hoje, vários assuntos. Falamos aqui da resolução 23.610 de 2019, falamos que a campanha eleitoral começa no Brasil 27 de setembro, portanto já começou, e ela se encerra na véspera da eleição para as cidades em que não tem segundo turno, portanto, na véspera às 10 horas da noite, às 22 horas, e nas cidades que têm segundo turno, no momento que é o primeiro turno, depois ela recomeça e vai terminar também às 22 horas da véspera do segundo turno. Então, tem essa pausa em cidades que têm o segundo turno, ou seja, tanto nas cidades com mais de 200 mil habitantes, quanto naquelas que um candidato não tenha mais da metade dos votos, não vença a eleição em primeiro turno. Falamos também do que é permitido e proibido na pré-campanha, falamos que não é possível de forma alguma na pré-campanha fazer essa campanha propaganda negativa e nem mesmo fazer o pedido explícito de voto, aquele pedido que fale, vote em mim, eu sou o candidato tal, o meu número é tal. Isso somente a partir do registro de candidatura e do começo da propaganda propriamente dito. Antes disso, você pode expor as suas ideias, falar as suas plataformas, falar quais são os temas que lhe são caros, se você é um sujeito mais liberal, mais conservador, o que você pensa sobre economia, o que você pensa sobre diversos assuntos que são caros à sociedade. Isso você pode fazer. Não pode pedir voto. Falamos sobre prévias, redes sociais, da vaquinha virtual, modalidade inventada e trazida ao Brasil nas eleições de 2018, que pode ser um grande instrumento de arrecadação de fundos, principalmente de doações de pequena monta, que pode gerar uma campanha robusta, mas a partir de pequenas doações. E também falamos da proibição completa da utilização de robôs, da utilização de disparos em massa, tanto em aplicativos de mensagem quanto na própria tecnologia do SMS, a proibição de se fazer telemarketing. Telemarketing incomoda muitas pessoas, ainda mais em se tratando de campanha eleitoral, então não se pode fazer mais o telemarketing. E assim nós encerramos falando sempre que, quando falamos de propaganda política, devemos garantir a lisura das eleições, a equidade e a paridade de armas entre os candidatos. A propaganda que tende a avançar o sinal vermelho, a fazer o gol de mão proibido, ainda que beneficie alguém, deve ser reprimida, rechaçada. Se essa propaganda for uma forma de compra de voto, ela deve ser punida com maior rigor ainda, gerando a cassação do mandato, porque a propaganda mediante a compra de voto, dando um brinde ao eleitor, dando uma camiseta, pagando alguma coisa, pagando uma conta de água, tudo isso é considerado bastante grave pela Justiça Eleitoral, é reprimido e muita gente já perdeu, infelizmente, os mandatos por insistirem nessas práticas. Eu agradeço muito a você que assistiu a nossa aula, assistiu a nossa terceira aula do Saber Direito em relação ao direito eleitoral, e eu te convido para que assista a nossa quarta aula, também comigo, Renato Ribeiro de Almeida, professor e autor de Direito Eleitoral. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula. Quer dar
dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.